Olá, excelente dia a todos. Sou Sâmia Cruanes e estou aqui para apresentar o Pod Varejo com convidados muito especiais. Que são Itacir Nozella, presidente do Sincomércio, daqui de Piracicaba e de toda a região. Eles vão falar para nós as cidades todas. E também com o Carlos Beltrame, que ele é secretário do governo e também de cultura e assessor do Sincomércio aqui de Piracicaba. Muito obrigada pela presença de vocês. É uma honra falar a respeito do sindicato, esclarecer muitas dúvidas que os empresários possuem, né? E também os empregados. Eu acho que, de maneira geral, vai ser um bate-papo muito gostoso, muito agradável, que a gente vai poder aproveitar muito esse momento. Então, para iniciar, eu gostaria de saber quais são as cidades representadas por vocês, quantos empresários são representados por vocês, né? Que eu acho importante a gente começar dando esse norte para o pessoal. Ok. Boa noite, Sâmia. Tudo bem? Foi uma honra para nós sermos convidados para participar dessa primeira palestra de varejo com vocês. Nos sentimos muito honrados e muito gratificante. A cidade que nós representamos são 7 cidades. É São Pedro, Águas de São Pedro, Charqueada, Piracicaba, Saltinho, Tietê e Torrinha. Olha só, muitas cidades, né? Realmente. E quantos são contribuintes e quantos são os comércios representados por vocês? Olha, nós temos mais ou menos 2.000 contribuintes para o nosso sindicato. Agora, nós representamos aproximadamente 13.000 empresas. Nossa, o número é bem discrepante, né? Da quantidade de empresas que se tem, a quantidade de contribuição, realmente é uma diferença muito grande, né? E para esclarecer até ter mais contribuintes, mostrar a importância do sindicato. Vocês fazem parte do sindicato patronal, né? Isso é importante também a gente comentar aqui. Eu gostaria de saber qual que é o papel do Sincomércio para o varejo e também tanto para os empresários quanto também para os empregados. O sindicato patronal ele já foi muito atuante, mas no presente momento ele teve que se reinventar e fazer muito mais coisas para ser merecedor dessa contribuição assistencial. O nosso sindicato tem muitos benefícios, que se todos os contribuintes pensarem nos benefícios que nós damos para eles, eles fariam a contribuição assim espontaneamente, sem precisar falar nada. Por exemplo, nós temos dentro do sindicato um convênio médico com a Santa Casa Saúde, cujo valor é de R$ 259, independente de idade. Olha só, que beleza. É uma coisa, assim, fantástica. Nós temos um advogado dentro do sindicato para tirar todas as dúvidas e acompanhar todos os processos que forem necessários gratuitamente para os contribuintes nossos. Ou seja, não tem nenhuma custas a mais por ter a resolução dos casos. Olha só. E olha, eu vou falar uma coisa, viu? É um excelente advogado. Outra coisa, nós temos a certificação digital, que também fazemos com preço diferenciado para os associados. É uma coisa fantástica. Nós temos a Sintec. Sintec é uma câmara de conciliação do trabalho. Então, as pessoas que têm divergência vão no sindicato e lá dentro, que desde que seja feita o acordo, tem valor como se fosse feito no tribunal, como se fosse feita na Justiça do Trabalho. Então, tem todas as garantias. Estamos também com a WMED, é Medicina Ocupacional. Olha. Também com preço diferenciado para os associados. É muita vantagem ser contribuinte do Sincomércio.
E como que vocês conseguem sobreviver com apenas 2.000 contribuintes? Como que é essa luta? Conta pra gente. Olha, é uma luta que eu vou dizer para você que tem vezes que eu estou ficando... Aliás, eu já fiquei de cabelo branco de tanta dificuldade para acertar as contas, porque é difícil fechar. Nós enxugamos o sindicato, tudo que podia diminuir custos, nós fizemos muitas reuniões com o nosso assessor aqui para economizar e tirar despesas do sindicato. O sindicato está super enxuto, não tem mais aonde tirar. Certo. E com essa contribuição e as duras penas, nós estamos caminhando. Essa contribuição vai para qual fim? Para a gente, né, que é importante também, os empresários contribuem, eles também querem entender qual é a finalidade desse dinheiro. Eu sei que existem muitos benefícios, né, que são fundamentais, são importantes. A gente vê aí tudo que o senhor falou, é uma contribuição muito grande para todo empresário varejista. Então, eu também gostaria de saber para qual é a finalidade dessas contribuições. Essas contribuições é o que ajuda a manter o sindicato, porque nós temos despesas, o sindicato não funciona gratuitamente. Sim. Nós temos funcionárias, nós temos a instalação, temos telefone, água, luz, os encargos, então, custo com tudo, né? Nosso advogado, nosso consultor. Então, nós precisamos, sim, ter recurso para poder manter isso. As viagens que vai para São Paulo, combustível, carro. Tem muita despesa, sim, o nosso sindicato. Ou seja, né, para fazer um trabalho muito bem feito, custa. Sim. Precisa de recurso financeiro, então tem que ter a contribuição do pessoal. Até o nome da nossa contribuição é contribuição de representação e custeio. Certo. Que é para poder representar realmente os nossos empresários, né, da categoria do comércio varejista e também custear tudo isso daí, né? Que além desses benefícios que o presidente falou, né, o Itacir, com relação a esses, que é oferecido para todos os contribuintes, nós temos também a própria convenção coletiva, né, que ela é um grande benefício para as empresas, né, para todas as empresas. Para as empresas e para os trabalhadores também, para o sindicato dos empregados do comércio. Porque dentro da própria convenção, além dessa, é uma obrigatoriedade, né, da nossa legislação, tem que ter o piso da categoria, cada categoria tem o seu piso, seus benefícios, e isso é feito pela convenção coletiva. Então, se caso não tivesse, por exemplo, o sindicato aqui em Piracicaba, e nessas todas 7 cidades que o Itacir, nosso presidente, falou, essas empresários teriam uma dificuldade muito grande de negociar esses pisos e esses benefícios para a sua cidade, porque eles estariam sendo representados por uma outra cidade, podia ser Campinas, São Paulo, então eles iam ficar dependentes de outro sindicato mais distante e a dificuldade seria muito maior. E né? uma realidade diferente também, né? Sim, outras realidades, né? Porque foge aqui, mesmo no nosso sindicato, ele fala assim, mas é só fazer a convenção? Não, essa convenção ela tem que fazer assembleias, a gente tem que convocar em jornais de base que atenda toda a nossa base, não é só no jornal da cidade, enfim, vários detalhes, e a gente negocia com vários sindicatos. Por exemplo, dessas 7 cidades, nós temos algumas que a gente negocia com os sindicatos empregados de Piracicaba e outras, por exemplo, Tietê, a gente negocia com o sindicato dos empregados de Santa Bárbara. Certo. Torrinha com os sindicatos empregados de Jaú e assim por diante. Então não tem uma facilidade de negociar só aqui. E dentro dessa convenção tem os benefícios para os trabalhadores, né? E a garantia do seu piso salarial, que está garantido ali, né? E também para os empresários, né? Certo. E nós temos aí dentro da convenção, além desses benefícios já falados pelo presidente, nós temos, por exemplo, o REPIS, que é um piso diferenciado para pequenas e médias empresas, né? Então isso é muito interessante para as empresas que estão começando. Ela tem um piso diferenciado, aonde, considerando esse valor um pouco mais baixo, ela consegue até compensar o 13º salário que ela paga. Então, uma empresa que está iniciando, uma pequena empresa, isso é muito importante. Isso é fundamental. Isso é muito importante, né? Nós temos, pela legislação, o comércio em nos dias de feriado, ele precisa constar em convenção coletiva essa abertura.
Ah, né? certo. E a gente, pro contribuinte, quem é contribuinte, eles fazem essa solicitação, tem um certificado dessa abertura. Então, a gente tem várias brigas, no bom sentido, com os sindicatos empregados, né? Nós tínhamos feriados aí, que a gente conseguia abrir o shopping, ele abria todos os feriados, com exceção do dia 25 de dezembro, 1º de janeiro e 1º de maio. Certo. E o comércio de ruas tinha uma diferença, não acontecia isso. Eram menos feriados. E a gente achava, né, presidente, injusto isso, né? Com certeza. E a gente acabou, na última convenção, alinhando isso tudo e tendo todos, sendo igualitário aí, todos o comércio, seja de rua ou do shopping, que abra todos os feriados, entendeu? Vou fazer uma pergunta de leiga no assunto. Sim. E eu acredito também para esclarecer para todo mundo que está aqui nos acompanhando como que funciona essa discussão, esse bate-papo, porque vocês estão representando os empresários, né? Que eles têm as dificuldades do dia a dia, os custos que são elevados, né? A gente tem os encargos, uma carga tributária muito alta. E eu queria que vocês contassem um pouquinho como que é essa negociação, essa discussão para chegar nesse consenso. Leva tempo, é rápido? Como que é tudo isso para que os dois lados sejam beneficiados, né? Porque eu acredito que o sindicato ele exista não é visando um lado só, Não. é visando os dois lados. Então, como que é esse trabalho? Conta um pouquinho. É um trabalho muito árduo. Eles mandam a proposta para nós esperamos que eles mandem agora para julho, mais ou menos. As reivindicações, né? As reivindicações para nós. Recebemos essas reivindicações, analisamos todas elas, que muitas delas, a maioria, são inviáveis. Então, depois de nós estudarmos tudo direitinho, marcamos uma assembleia, onde levamos para eles tudo o que eles estão pedindo. E depois, nessa assembleia, nós já decidimos o que nós podemos aceitar e o que nós não vamos ter condições de acertar. É uma negociação que é muito prolongada, nem sempre termina no prazo que nós desejamos, porque há muitas... por exemplo, você faz uma proposta, você faz uma contraproposta, vai para o sindicato laboral, eles não aceitam, volta para nós, fazemos uma nova convocação de assembleia, passamos para eles não aceitam, volta para lá, é um ping-pong. Então, nem sempre é rápido, não. Chega, às vezes, demorar mais de 4, 5, 6 meses. E quantas pessoas compõem esse corpo diretivo para discutir aquilo que é melhor para o empresário? Aqui nessa nossa assembleia, depende de quantas pessoas estiveram na nossa assembleia. Porque a assembleia ela é soberana. Nós não podemos fugir do que foi delimitado na Assembleia. Certo. O que eles aprovaram na Assembleia é o que nós temos que trabalhar com o laboral. Certo. É por isso que nós deixamos a nossa Assembleia sempre aberta. Tendo a Assembleia aberta, nós podemos voltar a conversar com todos que participaram da primeira Assembleia para ver se pode ter alguma modificação. Só com autorização de todos é que nós podemos mexer. Certo. E tem mais uma coisa que nós conseguimos também. Agora nós conseguimos diferenciar o comércio de supermercados, atacadistas, mercados, do comércio de rua. Porque antes a convenção era unificada, comércio de rua e comércio atacadista de supermercados. Varejista. Tá. Então era muito difícil, porque o varejista tem um ponto de vista. O comércio de rua tinha outro. E, às vezes, tinha mais pessoas na assembleia de uma determinada categoria que prejudicava a outra. Certo. Então, conseguimos agora separar comércio varejista de supermercados do comércio de rua, que foi muito benéfico para todos. Certo. E a gente teve uma reforma trabalhista aí que... vamos dizer assim, que é o que todo mundo fala, né? Que tirou a obrigatoriedade da contribuição sindical. E como que vocês veem isso? Qual é o esclarecimento que a gente pode dar também para os empresários sobre esse assunto?
nós, como patronal, né, pela nossa federação e confederação, nós trabalhamos para essa reforma trabalhista também. Achamos que para as empresas era viável, né, e que ia colaborar muito, né, com vários pontos, que agora não vem em questão isso daí, mas a parte da contribuição sindical realmente ela afetou todos os sindicatos, seja do trabalhador, seja dos empregados, né? Então isso acabou afetando, né, a arrecadação do sindicato, né? A contribuição sindical a gente acatou e a gente não faz mais essa cobrança, e tem essa contribuição de representação e custeio, que ela é aprovada pela Assembleia. Esse valor dessa contribuição é aprovada pela Assembleia. Tá. Né? E até assim, estava falando da que a gente trabalhou aí pela reforma trabalhista, né, que foi em 2017. É uma das outras coisas, além dos benefícios, voltando um pouco só, Sami, além dos benefícios que o sindicato oferece para os seus contribuintes, nós temos outros trabalhos que a gente fez, como o trabalho da reforma trabalhista, quando, na ocasião da CPMF, né, a nível, né, que você é estadual ou federal, a gente sempre está trabalhando junto com a nossa federação ou com a nossa confederação. O Simples Nacional, a gente teve um envolvimento nisso, um trabalho feito, né, em Brasília, por meio da nossa Confederação Nacional e a Federação, a FEComércio São Paulo, né? A carga a discussão agora da reforma tributária, a gente está envolvido em tudo isso. Uma das coisas que muita gente não sabe, o Sincomércio, os presidentes dos sindicatos do comércio varejista patronal do Estado de São Paulo são os conselheiros dos SESCs e dos SENACs do Estado de São Paulo. Então, a nossa federação que faz a coordenação, né, e a gerência de todos os SESCs e SENACs do Estado. Então, o SENAC de Piracicaba e o SESC de Piracicaba foi um trabalho do Sincomércio para trazer para cá, por meio da nossa federação. E até, né, começou no Sincomércio. Conta um pouquinho para a gente como é que é essa história do SENAC no Sincomércio e, claro, né, a importância que o SENAC tem, o SESC, né, para a nossa sociedade. Tem uma história aí longa do SENAC, né? A gente recentemente, esses dias mesmo, esse mês, nós fizemos a comemoração dos 30 anos do SENAC em Piracicaba. Olha que beleza. Mas, na verdade, a unidade SENAC física em Piracicaba tem 30 anos. Mas o SENAC, no dia das comemorações, até quando eu fiz o uso da palavra, o SENAC, na verdade, está há 70 anos no sindicato, em Piracicaba. E dentro do Sindicato do Comércio Varejista. Eu tenho fotos lá, lógico, não tinha nem nascido na década de 50, né? Eu sou da de 60, mas já tinha fotos lá de vários cursos que foram feitos. E daí eu entrei no sindicato na década de 70, tinha os curso de datilografia do SENAC, desde a década de 50 ele tinha, e finalizou na inauguração do prédio do SENAC em 93, que daí foi a era digital e com cursos de computador, mas até 1993 nós tínhamos dentro do sindicato o curso de datilografia do SENAC. Então, vários cursos do SENAC eram feitos dentro do sindicato. Quando o SENAC ia inaugurar a sede da unidade e atrasou um pouco, toda a equipe já tinha sido convocada e era para estar começando no prédio, eles ficaram dentro do sindicato também fazendo todas as atividades. E o mesmo com o SESC. Eu entrei na década de 70 e foi na década de 70 que teve a pedra fundamental do SESC, né, que foi colocada lá onde hoje é o SESC, que foi um trabalho também na época, era o presidente Tufi Elias, né, que era do pai do Cecílio Elias Neto, que é o dono do Diário, que foi muito tempo dono do Diário de Piracicaba. Ele era o presidente do sindicato, né? Meu pai era conselheiro do SESC naquela época, o Itaci também já estava na diretoria do sindicato, quer dizer, fez parte desse trabalho de vinda, né? Em 93, o presidente era o José Maria Sais Rosa, o senhor Itaci também estava na diretoria, né? Que fez todo esse trabalho que teve aí do sindicato para trazer tanto o SESC como o SENAC. E a gente presencia, porque as reuniões mensais
do Conselho Sesc-Senac, né, feito pela federação nossa, a FEComércio, e a gente presencia o trabalho de outras cidades em levar o Sesc e o Senac para eles. Olha só. É uma luta muito grande. Nós somos privilegiados aqui, graças ao Sincomércio, por esse trabalho firme que foi, né, para cima da federação, que é a nossa federação, e conseguiu, desde a década de 70, temos a unidade do SESC aqui, e a unidade, apesar do trabalho do Senac que já vinha sendo desenvolvido na cidade desde a década de 50, mas em 93 tivemos aí a unidade do Senac em Piracicaba, que é um grande ganho. Olha só, quantos benefícios, né? A importância do Sincomércio aqui para Piracicaba e toda a região aí representada, né? E quais são os desafios agora para o futuro? O que vocês... porque eu acredito que, além da convenção coletiva tão discutida, se tem sonhos, né, muitas vezes necessários aí também recursos para que aconteçam. Qual é o maior sonho, o desafio que o Sincomércio tem hoje que gostaria de trazer como benefício para as cidades? Nós procuramos, entre todos os meios, achar algum benefício a mais para trazer. Agora, logicamente, se voltar à contribuição e nós termos mais recursos, nós vamos, com certeza, oferecer muito mais para os nossos associados, porque precisamos de recursos para poder fazer oferta de mais produtos para os associados. Sim, mas com nós certeza. somos... Os empresários, eles são otimistas por natureza. Sim. Porque no Brasil, nós vivemos crises e mais crises e mais crises. O empresário brasileiro, ele é um herói. Porque não é fácil, nesse país, você ser empresário Sim. e ainda projetar um futuro. Sim. Porque nós praticamente não sabemos o dia de amanhã. Ou você vai ver alguma alteração na lei, não vai ter. Mas nós somos otimistas, sim. Chegando tudo isso aqui, a contribuição, a obrigatoriedade e tudo, nós vamos oferecer muito mais para os nossos associados, com certeza. E o otimismo, ele não pode morrer, né? Nunca. Pra cada dia A esperança. Isso, a positividade, crises temos a todo momento, e o brasileiro é muito criativo, né? Sim. E é na crise que a gente também enxerga as oportunidades e tão importantes aí para o crescimento de todo mundo, não é? E pode falar. Aproveitar uma dica, com essa pandemia que nós tivemos, isso deu uma força para os empresários que eles nem imaginavam ter. Sim, é verdade. Porque nós ficamos praticamente fechados meses e os empresários tiraram leite de pedra. Isso foi um ato heróico, que o governo, falando que ia ter dinheiro, ia ter uma coisa... Os pequenos e micros empresários, eles são marginalizados, eles não são assim acolhidos como deveriam ser, porque eles são o que sustenta o país, porque eles empregam, eu acredito que uns 80% da carga de trabalho, 90% da carga de trabalho. Então, eles deveriam ser muito mais reconhecidos. E tem aqui o Sincomércio para fazer todo esse trabalho Sim. também, né? Fazemos com prazer. Até se pensando no futuro, alguma coisa, né? Nós temos aí a contribuição assistencial, não a sindical, mas voltando em discussão no Supremo, né? Talvez volte a essa obrigatoriedade, porém, ela, com o direito do trabalhador ter a oposição a ela, tem um prazo para ele se opor, e se não se opor, ele vai ser pago, mas ele tem essa opção de ter uma carta de oposição, alguma forma de se manifestar, seja por assembleia ou por uma carta. Então, tem alguns motivos, tem algumas opções para ele se manter sem o pagamento. Eu, assim, falando tanto pelo Sindicato do Trabalhador, seja ele qualquer categoria de sindicatos que sejam realmente corretos, o Sindicato Sincomércio, ele tem 83 anos de vida aqui na cidade, é história. Né? Os sindicatos empregados, eu não lembro agora o tempo, mas também é um sindicato antigo. São sindicatos sérios, né, que fazem um trabalho sério e representam muito bem a sua categoria. Né? Então, a gente não tem a intenção, o sindicato não tem a intenção de ter lucro, de ganhar, é tudo que se ganhar, que se receber, se arrecadar, é reverter investir, para o próprio trabalhador. Desculpa, para o próprio empresário. Sim. E dos sindicatos empregados para o próprio trabalhador. Então, a gente não tem essa intenção nenhuma de
de ter lucro nenhum. Sim. E às vezes o que acontece é do próprio empresário e trabalhador não entender qual é a real função do sindicato, né? Dessa representação, o que significa essa representação, né? De ter o valor dessa contribuição que a gente fala aqui, ela é muito baixa, né? Ela é um valor baixíssimo. Uma microempresa, ela paga 325 reais no ano. No ano. Nossa, eu achei... Quando você falou isso, eu pensei, é mensal, né? Não, no ano. Divida isso por mês, né? Poxa vida. E veja, você tendo só para você ter um advogado para defender a sua empresa, quanto isso não fica disponível lá, né? Hoje, todos esses serviços aí com e-social, nós estamos aí com a empresa WMed de medicina ocupacional, né? Isso são exigências que cada vez mais o governo está fechando o cerco, que precisa ter, é uma empresa super idônea, a WMed, que às vezes vão estar garantido com um serviço de excelência, né? A certificação digital, enfim, tantos outros benefícios que a empresa tem e que ela às vezes não consegue entender da importância do Sincomércio. O Sintec, que é a Câmara Intersindical de Conciliação Trabalhista, que o presidente já comentou, nós temos ela desde 2000. É uma empresa, em agosto vai completar 23 anos de atuação. Olha. Isso facilita muito para a empresa, para ela fechar, ter a hora que é um acordo com o trabalhador, não precisa aquilo ir até a Justiça do Trabalho e ter, né, um prolongamento disso. A gente consegue, numa conciliação, em 10 dias, resolver esse problema dessa empresa. Gratuitamente para o contribuinte, entendeu? Por 230 reais anual. Tem as faixas, né? Indo até 1.260 para Mas para uma grande empresa também, né? É um valor irrisório. Gente, o papo foi tão gostoso, tão leve, que olha como passou. Vamos lá, eu só queria fazer um adendozinho aqui. E tem um detalhe. Todos aqui do sindicato patronal trabalham graciosamente. Os diretores não são remunerados. E contribuem, né? E contribuem e não são remunerados e dedicam todas as suas horas. E em todo momento, nós falamos, até brincamos, o Carlão fala sempre, nós estamos 24 horas à disposição. Que beleza. Ainda só mais um, acho que está terminando, mas o presidente comentou sobre a pandemia, né? Isso a gente sempre está tendo. Quando teve a primeira, o lockdown e o fechamento, falou, viu, e parecia tão longo, né, 45 dias, alguma coisa no começo, e falou, mas como que vai acontecer isso, fechar em 45 dias? Sim. Nós, já encontrando em contato com os sindicatos empregados, já tivemos fizemos aditamento à nossa convenção coletiva, que ações que depois que o governo federal veio, da mudança de compensação daqueles dias com férias, que foi feito depois pelo governo federal, a gente já tinha feito em Piracicaba aditamento à convenção coletiva e facilitando a vida da empresa nesse momento tão crítico que foi da pandemia, né? Então tem várias ações que acontecem, né? Então eu não sei se está finalizando, mas a gente gostaria de deixar o Sincomércio lá de portas abertas, né? Claro, e é exatamente isso. Eu finalizo convidando a todos os empresários a fazerem uma reflexão da importância da representação do Sincomércio, né, para eles, desse benefício. Empresários, olha quantos benefícios vocês têm em ter essa representatividade, esse respaldo jurídico, um grupo de empresários também, né, defendendo a causa, sempre em prol aí do crescimento econômico da cidade, da melhor maneira possível, porque por mais que a gente fale que seja um sindicato patronal, ele visa o benefício dos dois lados. Né? Então, é importante também para o trabalhador ter também essa representatividade aí de vocês, que faz também manter todo o comércio pujante, aceso, né? pujante, exatamente, como fazendo essa economia girar. Parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem, né? Gratuitamente,
defendendo a causa, porque está na veia mesmo esse benefício. Então, gente, finalizamos essa noite aqui de maneira espetacular e agradecendo muito a presença de vocês nesse primeiro episódio. E fica aqui o convite no futuro para que vocês voltem e a gente discuta outras pautas muito interessantes que eu tenho certeza que foi muito benéfico para nós. Muito obrigada. Eu quero agradecer o convite, agradecer a sua entrevista também, que foi maravilhosa, agradecer a todos os empresários que poderão ouvir e ver isso aí, e para que eles se conscientizem que realmente, se você quer um sindicato mais atuante, mais pujante, vamos colaborar sinceramente, porque é benéfico para todos nós. Perfeito. Quer deixar mais alguma mensagem? Também quero agradecer a oportunidade ao canal de Piracicaba, a você, Sami, pela atenção, né? Muito obrigada. E deixar lá o sindicato à disposição. Eu estou com essa correria com a prefeitura, mas aos finais de semana, à noite, hora de almoço, eu consigo continuar dando assessoria, que eu estou desde a década de 70 lá. E deixar o número do telefone do sindicato, 3422-0808. 3422-0808. Ou também Rua Governador 484, ao lado da loja 100, ali parede com a loja 100. Perfeito. Gente, um grande beijo a todos. Muito obrigada por terem assistido esse primeiro episódio. Eu conto com vocês para os próximos aqui, para a gente debater, conversar sobre muita coisa boa. Um grande beijo. Fechou?